Graça e paz, amados em Cristo Jesus. Muito obrigado por aceitar mais nos receber na sua casa, no seu smartphone, para que possamos ouvir algo de Deus muito forte que Deus quer nos transmitir hoje. Hoje vamos falar sobre a urgência da missão da igreja, ou a última missão da igreja é agora. Hoje vamos ter alguém que tem experiência na missão, alguém que Deus usou em muitas missões, em muitos países, ela que vai compartilhar conosco a realidade das missões. E eu tenho a certeza que será impactado e vai mudar a sua forma de ver e de pensar sobre as missões, principalmente no tempo que nós estamos agora. Vamos descobrir o que a igreja tem de urgência a fazer agora. Mas, antes de tudo, amado, por gentileza, compartilha essa live e não esqueça, verifica se o seu sininho está ativado para que não possa perder os nossos vídeos ou nossas lives. Estamos gratos a Deus para todos os novos inscritos no nosso canal e também grato para todos os amados que já estão conosco nessa live. Vamos orar a Deus e depois vou convidar o nosso convidado. Pai amado, obrigado por esse momento. Queremos entender o que o Senhor quer de nós sobre a missão, a última missão da igreja. Queremos entender isso. Espírito Santo, por gentileza, nos ajuda. Em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Muito obrigado. Já vejo a presença de muitos amados aqui conosco. Vejo a presença do Sebastião, não sei em que cidade que está, Sebastião Alvarenga. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado pela presença da missionária Iraci. Acredito que está no Ceará. Deus continua abençoando a sua vida. Isabel dos Santos, a partir de Brasília. Obrigado pela sua presença na nossa live de hoje. Agradecemos também a presença da nossa irmã Cátia Alves, a partir de Roterdã, lá em Holanda. Que Deus continue abençoando a sua vida, minha querida irmã, pela sua presença. Obrigado, vejo também a presença do Isaías Felipe. Muito obrigado pela sua presença na live de hoje. Claudiane Vidal, obrigado também pela sua presença, Claudiane. Obrigado pela presença da Ivina, a partir de Cuiabá. Obrigado pela presença da Merindinha, a partir de Curitiba, e que Deus continue abençoando as vossas vidas. Então, para não monopolizar as palavras, eu estou já no meu estúdio com o nosso convidado, e obrigado também pela presença do Gildivan e Alice, a partir de Imperatriz. Então, vamos introduzir o nosso convidado, o missionário que está no Mato Grosso nesse momento. Ele vai falar a cidade onde ele está. O missionário Nelson, aqui no nosso canal e para o mundo, transmitindo a palavra de Deus. Graça e paz, missionário Nelson Centurião. Graça e paz, missionário. Boa noite a todos, graça e paz. Eu quero dizer, pastor Bernardo, que é uma honra estar aqui participando dessa live com você, diretamente aqui de Rondonópolis, no Mato Grosso, e onde a gente reside atualmente. E eu fico muito feliz, muito honrado por estar aqui nessa noite contigo, compartilhando um pouco da palavra que Deus tem colocado na nossa vida e compartilhando um pouco da experiência da obra missionária que Deus tem nos proporcionado desde a idade dos 13 anos de idade. Graças a Deus. Nós queremos saber quem é o missionário Nelson Centurião. Quem é ele? O que ele faz? O qual é a sua formação acadêmica? Aonde ele já viajou com as missões? Se pode nos falar um pouco de ti e depois entramos no assunto. Amém. Eu sou nascido no Mato Grosso do Sul, numa pequena cidade chamada Mambaim, no sul do estado, e vim embora para o Mato Grosso há mais de 30 anos, através de um chamado. E daqui
o senhor me levou para vários lugares. Formação eu sou geógrafo, né? Fiz uma faculdade de geografia aqui no Mato Grosso, pela Universidade Federal do Mato Grosso. Tenho pós-graduação na minha área, né? E sou autor de mais de 10 livros. Inclusive, agora estou fazendo mais um. Creio que este ano, se Deus quiser, em nome de Jesus, nós vamos lançar mais um livro, cujo título já está definido, né? Chama-se Recomeçar. E eu tenho assim um testemunho de vida assim muito grande, né? Quando eu tinha 12 para 13 anos de idade, nós naquela época não tínhamos televisão em casa. E naquele ano, 1979, 1980, o missionário americano Jimmy Swaggart, ele tinha um programa na televisão Bandeirantes. E um domingo de manhã eu estava assistindo ele pregar, e ele fez um apelo: quem quer ser um missionário? Eu tinha 12 para 13 anos, pastor, e eu falei para Deus, Deus, eu quero ser um homem missionário que nem ele. Ele viajou por vários países do mundo, mais de 150, 160 países, e eu despertei para aquilo. Falei: Deus, eu quero ser um missionário, eu quero viajar como ele também. Aleluia. Mas eu era muito jovem, eu tinha 12, 13 anos de idade nessa época. E aí, passaram-se alguns anos, parece que Deus escreveu lá na caderneta dele: você quer ser missionário, então eu vou ter um particular com você. Aleluia. E aí, com o passar dos anos, as coisas foram acontecendo, eu me converti, desci as águas, e sempre com o coração voltado para a obra missionária. Aleluia. E hoje eu já visitei aí mais de 30 países, né? E amém, sempre levando a palavra do Senhor. Graças a Deus por isso. E agora estamos aqui no Mato Grosso, né? E Deus tem feito maravilhas na nossa vida, né? Deus me proporcionou aqui uma família. Qual é o primeiro país que o pastor visitou como missionário? Qual é o primeiro país, além do Brasil? Eu já estive aqui em todos os países da... já estive em todos os países da América do Sul, todos eles. Estive em alguns países da África, né? Luanda, Angola, o meu país. Moçambique, estive em Portugal, na França, na Espanha, né? Estivemos aí em alguns países também fora do continente europeu, na Ásia, no Nepal, uma vez nós estivemos lá, né? Então, o desejo de fazer missões, o desejo de transmitir um pouco daquilo que Deus tem dado, tem nos proporcionado, isso tem sido muito grande. E depois de mais de 30 anos percorrendo esse Brasil afora aí, falando na obra missionária, sim, Deus começou a nos dar um novo entendimento. Nelson, agora você vai continuar sendo missionário, sim, só que agora você vai dar a sua palavra, a sua mensagem através de livros. Então eu comecei a escrever livros, e os meus livros hoje já alcançaram mais de 20 países. Aleluia. Né? Ásia, Europa, África, América do Sul. Meu livro, inclusive, recentemente foi para a Oceania, para a Austrália. Eu tenho livros na Austrália. Nunca estive na Austrália, mas o meu livro já está lá, para a glória do Senhor. Né? Amém. E no Brasil, a obra missionária eu tenho feito em todos os estados. Já visitei todos os estados do Brasil pregando, né? De norte a sul, de leste a oeste, enfim. Já estive em todos os 26 estados, mais o Distrito Federal, ministrando a palavra do Senhor. E os meus livros também, pastor Bernardo, está em todos os estados brasileiros. Graças a Deus. Glória a Deus por isso. Graças a Deus. Agora, meu pastor... Hoje eu estou... nós queremos agora que o pastor... Eu estou... Se o pastor está me ouvindo, nós queremos agora que o pastor nos transmita esse amor missionário, essa paixão missionária, como que nós também podemos ter lá, como que os amados que estão ouvindo, que estão nessa live, podem também ser impactados sobre isso. Qual é a mensagem bíblica que trouxe para nós que pode nos impactar? Agora está à vontade, pode entrar na Bíblia e nos abençoar. Então tá. Obrigado, pastor. Eu falo muito, talvez por ser professor de formação, né? A gente fala muito. Então, quando qualquer coisa, o senhor me corta aí, porque senão, se deixar, vou transformar essa live numa vigília, viu? Pastor,
Eu vou usar uns salmos para me explicar um pouco o amor à obra missionária. O Salmos 34, versículo 8, diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Então, veja bem, conta-se uma pequena história, pastor, numa cidade pequena, de um homem que não acreditava em Deus. Nada o fazia crer que Deus existisse. Aí, um belo dia, as pessoas iam lá, visitavam aquele homem, falavam com ele, tentavam convencê-lo de que Deus existe, mas nada fazia mudar de ideia. Aí, um belo dia, ele teve uma ideia, falou: gente, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou construir aqui, era uma cidade pequena, eu vou construir aqui um palco na praça dessa cidade, e tal dia vocês vão ter a oportunidade de ir lá e me provar que Deus existe. Vocês aceitam o desafio? As pessoas aceitaram o desafio. E ele construiu o palco, e no dia marcado, ele reuniu as pessoas lá: olha, tal hora vocês apareçam lá na praça e me provem que Deus existe. Aí foi chegando aquele momento, foi chegando aquela hora, o homem subiu no palco, e as pessoas começaram então a chegar naquela praça, a se aglomerarem na praça, e aí aquele homem então começou a perguntar para aquelas pessoas: olha, cadê o Deus que vocês falam que tem? Se Deus existe, hoje vocês têm a oportunidade aqui de me provar que Deus existe. E as pessoas então começaram a ficarem atônitas, né? Porque elas não tinham argumentos, não conseguiam convencer aquele homem. Aí já estava quase acabando o momento. De repente, então, um jovem, um rapaz, um camponês, começa a pedir licença entre a multidão. Dá licença aí, deixa eu passar, eu quero subir lá no palco. E aí aquele jovem sobe no palco assim, enfia a mão na sua jaqueta, tira uma laranja, na outra mão ele pega um canivete, começa a descascar aquela laranja assim, irmão, tranquilamente, guarda a casca, tira a tampinha, chupa toda a laranja. De repente ele se vira para aquele homem e pergunta: que sabor que tem a laranja que eu chupei? Aquele homem então quase louco, de tão enfurecido, então com tanta raiva, com tanto ódio no seu coração, começa então a destratar aquele rapaz. Você é louco, você está maluco, você... Enfim, fala um monte de absurdo para aquele rapaz. E aí, aquele rapaz, calmamente, olha para aquele senhor e diz assim: olha, como é que a gente sabe o sabor da laranja? Somente quando chupamos a laranja. Enquanto a gente não experimentar o sabor da laranja, nós vamos saber se ela é doce, se ela é azeda. Mas a partir do momento que a gente degusta dela, sente o sabor, sente o líquido descendo na nossa garganta, a gente sabe se ela é doce ou não. Assim é o amor de Deus. Deus só existe quando a gente experimenta. Então, o salmista Davi diz assim para nós nessa noite: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Então, para a gente experimentar a obra missionária, também tem que ser assim, irmão. Nós temos que sair, temos que colocar um alvo, um projeto, fazer uma perspectiva. Eu lembro que no ano de 2012, eu estive na Bolívia fazendo missões. Eu não conhecia nada do país, nunca tinha estado na Bolívia até então. 3 meses antes de eu viajar à Bolívia, eu comecei a pesquisar sobre o país. Entrei em contato com alguns missionários que eu conhecia lá, que eu conheci, entendeu? Entrei em contato com alguns missionários, falei com alguns missionários, e depois eu fui à Bolívia. Gente, que experiência fantástica conhecer o povo boliviano. Que coisa maravilhosa conhecer o povo. O povo recebeu a palavra assim, eu tenho experiências assim, que se eu for contar aqui, vocês ficarão impactados. Um povo pobre, um povo simples, um povo que vive abaixo da linha da pobreza, mas que receberam o evangelho assim de braços abertos, com alegria, entendeu? Eu fui lá para falar de Deus, na verdade, quem me transmitiu de Deus foram eles para mim. Aleluia. Eu fui lá e falei: Senhor, converte o povo boliviano. Eu acho que eu é que fui convertido de tanta maravilha
que o povo boliviano me proporcionou. Entendeu? Então, a obra missionária é assim, irmão. Você tem que experimentar, você tem que pôr o pé lá na obra missionária. Você tem que se dispor diante do Senhor. Né? O salmista diz aqui, provais e vede que o Senhor é bom. A obra missionária é a mesma coisa. Hoje em dia, pastor, eu tenho uma angústia muito grande no meu coração, eu tenho uma preocupação. Sim. Por quê? Porque não se prega mais obra missionária nas igrejas. Os púlpitos nas igrejas, e eu digo isso com propriedade porque eu conheço o Brasil todo, já preguei no Brasil todo. Sim. Não se fala mais em missões, só se fala em prosperidade, em tantas outras coisas, menos a obra missionária. E quando nós fomos alcançados aqui no Brasil, no início dos anos 50, pelos missionários batistas americanos que vieram para cá, houve uma explosão de milagres no Brasil. Hoje em dia você não vê mais isso. Por quê? Porque as pessoas não falam mais de missões. Elas preferem falar de prosperidade, de comprar carro, apartamento, mansões, etc, etc e tal, mas não se fala mais na palavra missionária. Né? Não se usa mais esse tema, missões. E nós precisamos urgentemente, o Brasil era para ser, e ainda é, graças a Deus, em alguns certos pontos, um celeiro de missionários para servir as nações ao redor da terra. Aleluia. Então essa é a minha angústia, essa é a minha oração todos os dias de madrugada quando eu oro. Deus, levante missionários na tua obra. Precisamos de missionários. Precisamos que as igrejas despertem. Precisamos ter culto de missões. Mas o culto de missões é uma vez por ano, no mês de outubro. Não, o culto de missões tem que ser no mínimo 2 vezes por mês, em todas as igrejas. O ano passado eu me dispus, em Santa Catarina, quando eu estive lá, a abrir uma escola de obreiros na cidade de São Francisco do Sul. Estivemos lá durante 6 meses, formamos uma turma lá. E ficaram 2 portas abertas para quê? Para que eu voltasse, né? Inclusive eu quero mandar um abraço aqui ao pastor Antônio, lá de São Francisco do Sul, Santa Catarina, deve estar nos assistindo. Ficaram 2 portas abertas lá para a gente voltar e implantar a obra missionária naquele ministério em Santa Catarina. Precisamos disso, pastor. A obra pastor. Missionária, o coração do Senhor pulsa por obra missionária. Falando das missões, muitas vezes as pessoas pensam a missão é só viajar e ir em outros países. O que o pastor pensa sobre as missões? Será que as missões é só viajar, sair do Brasil para ir, exemplo, para a Bolívia, ir para a África? Ou também podemos fazer as missões na nossa cidade, no nosso estado? O que o pastor pode nos comunicar sobre a sua experiência sobre isso? Olha, pastor, a nossa experiência em relação à obra missionária. No ano de 2009, 2008, 2009, nós começamos aqui na nossa cidade um curso de formação de obreiros, formar missionários. Graças a Deus, na primeira obra, na primeira igreja que nós demos esse curso, foi durante um ano, foram 5 missionários que saíram daqui de Rondonópolis, no Mato Grosso, e foram para Portugal. Prosperaram, a igreja cresceu, está sendo uma bênção lá, os irmãos estão sendo uma bênção. Levamos missionários daqui, pessoas que nós formamos aqui, levamos para o Paraguai, abrimos obras no Paraguai, abrimos obras no Peru, abrimos obras no Uruguai, tudo com pessoas que foram formadas aqui. Um curso de formação de obreiro. Inclusive, essa obra em São Francisco do Sul, aí em Santa Catarina, o ano passado, era para enviar missionários para a Argentina, inclusive. Tinha pessoas ali que iam ser enviados para a Argentina. E eu quero crer que eu volte um dia para Santa Catarina para dar continuidade a isso. Né? Por quê? Porque eu não sei fazer outra coisa, pastor, eu não sei falar de missões, entendeu? Eu não sei fazer outra coisa a não ser pregar sobre missões. Os meus livros, quando eu escrevo, agora mesmo estou escrevendo um livro que tem por título Recomeçar, estamos falando da obra missionária. Escrevemos recentemente, lançamos um livro agora, no ano passado, em outubro, cujo título é Assim na Terra como no Céu. Falamos sobre a obra missionária, Josué e Caleb, falamos sobre Simão, falamos sobre Ana. Ou seja,
todas as coisas são direcionadas para a obra missionária. Né? As pessoas, às vezes, não têm essa sensibilidade de ler um livro e ver o que a gente está comentando ali, a gente está falando sobre missões. Então, precisamos disso, precisamos despertar. Hoje em dia, a juventude, hoje em dia, pastor, eu fico triste, eu choro, eu me sinto assim angustiado. Por quê? Porque na minha época de juventude, quando eu estava lá no início dos anos 80, quando eu fui para a igreja, todos os rapazes, todas as moças daquela época, eles queriam sair para a obra missionária. Amém. Hoje em dia, quando você vai numa igreja, ele pede assim, esse dia mesmo eu estava num culto aqui na minha cidade, e eu fui falar da obra missionária, tinha aproximadamente umas 40 pessoas, falei, quem quer ser missionário aqui? Só uma pessoa levantou a mão, pastor. Eu fiquei tão triste, eu fiquei tão decepcionado, isso foi numa quarta-feira, olha, eu fiquei quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, assim, eu perdi a noção das coisas porque aquilo me entristeceu. Na minha época, quando se perguntava quem quer ser um missionário, 30, 40, 50 jovens levantavam as mãos. Não existe mais isso. Então eu fico assim muito aborrecido com isso, pastor. Eu vou ler um versículo aqui. Qual é a urgência, pastor? Qual é a urgência que temos para as missões? Eu me lembro, a primeira vez que eu fiz as missões foi com 15 anos. Eu comecei a pregar com 12. Com 15 anos, eu fiz a minha primeira missão. E foi uma missão maluca, porque fui sozinho. Não fui com ninguém. Eu saí da cidade, grande cidade onde eu estava, para ir no interior e fui lá sozinho. E vi igrejas que me acolheram, pessoas que me acolheram, e eu vi também igrejas que não queriam me receber, não queriam saber de mim. E a coisa que me espantou, que até a igreja católica aceitou que eu pregasse na igreja dele. Preguei pela primeira vez na igreja católica, e as pessoas receberam Cristo Jesus lá, quando eu estava pregando. Glória a Deus. Com 15 anos, numa pequena aldeia, lá no interior, lá, num dos países da África. Agora, pastor, falando das missões, qual é o porquê nós devemos despertar esse desejo missionário nas pessoas? O porquê as pessoas devem ir às missões, que seja na sua cidade, que seja fora da sua cidade. Por quê? O coração de Deus, eu imagino, o coração de Deus pulsa a obra missionária. Veja bem, o versículo central da Bíblia, João 3,16. Sim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Então, veja bem, Deus fez a primeira coisa a respeito da obra missionária. Ele entregou o próprio Filho na obra missionária. A palavra diz que Jesus, lá na agonia, na cruz, no Calvário, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas antes seja feita a tua vontade e não a minha. Então, ali nós vemos claramente uma obra missionária. Jesus veio, João capítulo 1, versículo 12, ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, veja bem, a obra missionária começou aonde? Na cruz, com Jesus. Né? E se nós formos analisar, pastor, lá do Antigo Testamento, com Abraão, né? Gênesis capítulo 12, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar onde eu vou te abençoar, onde eu vou te mostrar. Veja bem, Abraão não tinha ideia do que Deus estava fazendo, mas Deus estava preocupado com missões. O coração de Deus pulsa a obra missionária, entendeu? E Abraão saiu, Abraão largou pai, Abraão largou mãe, largou irmãos, largou tio, avô, primo, parente, todos, né? E foi para um lugar onde nem ele sabia. E isso é obra missionária. Obra missionária, você primeiro coloca o pé, depois Deus coloca o chão para você pisar. A fé que te envolve a obra missionária. Todos nós temos um chamado. Olha o chamado de Jeremias. Olha, Jeremias, você não diga que você é uma criança. As nações eu te dei para um profeta.
entendeu? As nações eu te dei por missões. Vai lá, abre a boca, mete, né, entendeu? Faz alguma coisa. O problema de hoje em dia, pastor, uma vez eu estava conversando com uma missionária, com uma moça que queria ser missionária. Ela chegou e falou para mim, irmão Nelson, eu quero ser missionário, o que eu preciso fazer? Falei, você tem certeza? Tenho. Olha, Deus me chamou para a obra missionária. Falei, você tem certeza disso? Tenho. Perguntei 3 vezes se ela tinha certeza. Aí eu disse para ela, olha, você está disposta a fazer o que para a obra missionária? Sim. Olha, para mim, na obra missionária tem que ter isso, tem que ter aquilo. Ela começou a colocar empecilhos, né? Eu vou contar histórias aqui de coisas que eu comi na obra missionária que muitas vezes as pessoas que estão nos assistindo aí, ó, vão ter repulsa. Eu já comi carne de jacaré, já comi rato frito, já comi cobra, Eu enfim, já comi tantos tipos lagarto, de pastor. comida, pastor. Já comi lagarto. Lagarto. Aqui no estado do Piauí, aqui no Nordeste, eu comi aquele tiu, né? Aqueles lagartos. Mas tem que comer. Já comi formiga, né? E as pessoas, quando ouvem isso, né? Credo, eu não vou fazer isso nunca, não. Eu não vou fazer missões, eu não vou isso. Mas você Eu foi até chamado. sapo já comi, pastor. Até Né? sapo A já palavra comi. do Senhor diz, pastor, a palavra do Senhor diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Né? Então, irmão, o que eu aprendo com isso? Obra missionária, eu sempre costumo dizer isso para as pessoas que querem fazer missões. As pessoas que querem ser obreiros na casa do pastor, na casa do Senhor. Obra missionária não é para qualquer um. Né? Obra missionária não é para qualquer pessoa. A palavra do Senhor diz lá no livro de Mateus, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? Porque as moças geralmente não gostam ou não querem fazer missões, porque muitas vezes estão preocupadas com cabelo, com roupa, com maquiagem, com isso e com aquilo. Né? Então elas, eu não como isso, eu não como aquilo, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Irmão, a gente não faz só aquilo que a gente gosta. A gente não vai Aleluia. só onde a gente gosta. A gente não calça só o calçado que a gente gosta. A gente não usa só a roupa que a gente gosta. Obra missionária é Deus provendo maná todos os dias. E um detalhe, Aleluia. pastor. Todos os dias, Deus nos dá um maná quentinho. Deus nos dá um maná, olha, maravilhoso. Nesses Aleluia. 42 anos que eu prego o evangelho, que eu vivo o evangelho nesse mundo afora, pastor, Deus nunca Sim. deixou faltar o maná na minha mesa. Entendeu? Tive Aleluia. dificuldade, comi, muitas vezes eu não comia a comida que eu gostaria de comer, eu não bebi talvez um refrigerante que eu gostaria de beber, eu não viajei na melhor poltrona, no carro, no ônibus ou no avião que eu gostaria de ter viajado, mas Deus nunca deixou faltar o maná na minha mesa. Glória a Aleluia. Deus por isso. E mais de 30 anos nessa caminhada como missionário, eu não tenho do que Sim. reclamar. Eu não tenho do que falar, não, hoje eu comi uma comida que não gostei. Não, todas as comidas, Deus, obrigado, abençoa quem preparou essa comida. Né? Eu costumo dizer aqui no Mato Grosso, eu não sei se o senhor conhece aí no Paraná, mas aqui no Mato Grosso nós temos uma fruta típica do Cerrado chamada pequi. Né? Eu comi uma vez quando eu cheguei aqui, É passei nosso mal, fiquei ainda. 5 dias hospitalizado por causa do pequi, então eu costumo dizer que a única coisa que eu não como é o pequi. Porque o resto eu já comi jacaré, coelho, cobra, rato, lagarto, enfim, carne de caça, praticamente todas, e nunca reclamei. Agora o pequi, o pequi não tem como comer, pastor. Então, isso aí eu já digo logo. Quando eu chego numa casa, em algum lugar aqui no Mato Grosso, eu falo logo, ó, pequi, pelo amor de Deus, nem pensar. Entendeu? Mas a obra missionária é isso, pastor. Nós precisamos acordar, precisamos sacudir essa juventude para que elas despertem Aleluia. para a obra missionária. O que a minha Aleluia. geração está passando, a sua geração está passando. O senhor saiu lá do Sim. seu país, lá de Angola, da África, Legal. e veio fazer missões no Brasil. Eu já saí do Sim. Brasil várias vezes, fui para fora do país, em tantos outros países, fazer missões. Então, a minha geração e a sua, nós temos que entregar o bastão para alguém em uma hora dessa. Isso é E temos que verdade. pregar nos púlpitos. Vocês aí que são pregadores, atenção aí vocês, pastores, que estão nos assistindo neste momento.
preguem sobre missões, despertem missionários nos grupos de jovens, nos grupos de crianças, nos grupos de casais, enfim, fale, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Eu vou usar o termo aqui que o apóstolo Paulo usou em Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos pela compaixão de Deus, que se fale de missões nos púlpitos das igrejas brasileiras, em nome de Jesus. Entendeu? Sim, pastor. Essa é a minha urgência de falar de missões. Sim, pastor. Eu entendi uma coisa também muito interessante. Por que nós devemos sentir essa urgência? Porque, primeiro, as pessoas morrem todos os dias. Quantas pessoas estão morrendo sem Cristo? E o Atos, capítulo 4, versículo 12, diz: não há salvação se não é somente em nome de Jesus. Agora, todas essas pessoas que estão a morrer sem Cristo vão aonde? E outra coisa, se Cristo vir agora, essas pessoas vão ficar. Então, pensando só nessas duas coisas, na morte que é iminente para todas as pessoas, e a vinda de Cristo, muitas vezes nós cristãos ficamos muito alegres. Venha, Senhor Jesus, venha. Mas eu, ao momento, fico triste pensando, Senhor, venha, mas se você vir agora, o meu filho irá? Senhor, se você vir agora, o meu irmão, a minha irmã, vai? Se ele morrer agora sem você, onde ele vai passar sua eternidade? O que o pastor tem a dizer sobre isso? Porque eu sei que o pastor faz essas missões, mas alguma coisa que te impulsionava, né? Como disse, Deus é o primeiro missionário. Deus provou que ele foi o verdadeiro missionário. E ele fez isso por amor, né? Pastor, uma das minhas angústias com muitas pessoas do Brasil, eu posso falar isso para o senhor porque eu tenho viajado o Brasil todo, graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade. Sim. E uma das coisas que me preocupam com muitas pessoas elas não estão muitas vezes preocupadas com a obra missionária, mas elas se preocupam muito com o rótulo, o título, né? Eu sou missionário. Uma vez eu perguntei para uma irmã, ela se dizia assim, eu sou missionária. Aí eu disse para ela assim, irmã, a senhora já fez missões aonde? Sim. Então, as pessoas muitas vezes se preocupam apenas com o título que vão levar. Né? E o que o senhor me perguntou aí, respondendo a sua pergunta. Sim. Todos os dias, principalmente agora, nesses últimos 2 anos, eu perdi 4 amigos pastores muito próximos de mim, que eram pregadores, assim, que falavam sobre missões por causa da Covid. 2 aqui do Mato Grosso, de Rondonópolis, e 2 do Mato Grosso do Sul, que eram muito, inclusive um deles, o pastor Celso Gonçalves, ele era o irmão que eu gostaria de ter. E o senhor o recolheu através do Covid o ano passado, dia 8 de setembro. Então, pastor, o que nós aprendemos com isso? Que a nossa urgência, por isso que eu falo aqui, por isso que eu citei Romanos capítulo 12, rogo-vos pela compaixão de Deus, que se fale sobre missões nas igrejas. Por quê? Porque as pessoas estão morrendo, pastor. E nós, quando eu digo nós, eu me refiro à igreja brasileira, aos pregadores do Brasil, os púlpitos brasileiros. E também do mundo inteiro estão nos ouvindo aqui. Você que está na Europa não fala que eu sou Brasil. Você também. Você que está na África também, você também. Então, as pessoas, elas não estão muito preocupadas com a obra missionária mais. Eu não sei o que acontece. Eu estava meditando dias atrás sobre 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus deste século cegou o entendimento das pessoas para que não lhe resplandeça a luz do evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Aí eu comecei a questionar Deus sobre isso, mas o apóstolo Paulo estava falando para quem isso? Para que tipo de pessoas? Aí o Espírito Santo falou para mim, Nelson, as pessoas a qual o apóstolo Paulo se dirige são pessoas que estão dentro da igreja e não fora da igreja. O Deus desse século cegou até mesmo as pessoas que estão dentro da igreja.
pregadores com mente assim totalmente fechada, mente totalmente paralisada em relação à obra missionária. Por quê? Porque eles preferem pregar sobre prosperidade, preferem pregar sobre tantos outros temas e que acabam esquecendo a obra missionária. Muitas vezes nas igrejas, pastor, a gente vê um culto durante o ano que fala sobre missões. Eu acho isso o cúmulo do absurdo, me perdoa a expressão vulgar, mas é um absurdo que se faça apenas um culto sobre obra missionária por ano nas igrejas. Sendo que poderia se falar de mês a mês, de 2 em 2 meses, 3 em 3, enfim. Se fala só sobre um único dia, provavelmente o mês de outubro, se não me engano, que as pessoas, parece que elas se despertam para a obra missionária. E a obra missionária é urgente. Olha o que Jesus diz para aquele homem, o louco, se te pedirem hoje a tua alma, o que você tem preparado para ela? Aquele homem rico. E assim são as pessoas. Então nós temos que falar todos os dias, em todos os lugares, em todos os momentos. Gente, acorda para a vida espiritual, porque o reino do Senhor, o reino do céu está próximo. E o Senhor vai vir buscar. Essa pandemia são sinais dos tempos. Tá lá, isso está bem claro lá em Mateus capítulo 24. A guerra entre Ucrânia e Rússia está em Mateus capítulo 24, está bem claro sobre isso. Lá no livro de Ezequiel fala sobre isso. Enfim, Ezequiel não, perdão, livro de Daniel, capítulo 9, fala sobre isso. Então, irmãos, nós temos que acordar para a vida. É bom falar de prosperidade, é ótimo, é bom ter um bom carro, uma boa casa, enfim, ter uma conta bancária recheada, é bom isso, é ótimo. Mas e quando morre? E quando acaba isso? E quando o Senhor fala, olha, hoje, fulano, chegou o seu dia, e aí? Eu gosto muito daquele hino que se cantava, hoje em dia não se canta nem hino mais de missões. Ao findar o labor desta vida. Entendeu? Eu gosto tanto desse hino. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Temos que falar. Precisamos despertar. Igreja brasileira, igreja, vocês estão nos assistindo na Europa, na África, na Ásia, acordem para a vida missionária. Aleluia. Pastor, Vamos temos algumas trabalhar missões das igrejas. Sim, pastor, temos algumas mensagens que podem também nos enriquecer mais o que estamos a falar. Vamos pegar algumas mensagens só. Temos a mensagem de Eliane Cruz, que escreveu: a igreja que eu aí só falava em prosperidade e quase todos os dias pedia dinheiro. É isso que está acontecendo, né, pastor? A igreja que isso fala de prosperidade. As pessoas nos dias atuais, pastor, esses dias eu fui numa igreja aqui na minha cidade. Sim. Fui convidado para ir, eu fui. Cheguei lá, fiquei sentado quietinho, ninguém me conhecia, ninguém... Né? É raro eu chegar numa igreja aqui que ninguém me conhece, né? Porque eu sou bem conhecido aqui na cidade, mas era um ministério novo que estava sendo implantado aqui, está sendo implantado aqui, e eu fui e fiquei quietinho. A pessoa que foi falar de dízimo e oferta, pastor, ela falou cerca de 32, 33 minutos de dízimo e oferta. Quando ela passou a palavra para o pregador pregou 10 minutos sobre a palavra do Senhor. 10 minutos. Mas pregou mais de meia hora a respeito de dízimo e oferta. Aquilo me deixou assim sufocado. Eu me senti assim sufocado espiritualmente. Eu falei, meu Deus do céu. Há uma inversão de valores. Sim. Em momento algum se falou de obra missionária, coisa que eu, como missionário há mais de 30 anos, eu fico triste porque eu gosto de ir num lugar, numa igreja, e gosto de ouvir assistir aquele culto missionário, entendeu? Mas um culto missionário mesmo. Hoje em dia você vai nas igrejas assim, puxa vida, eu nem vou mencionar aqui porque não é o caso, mas a gente sai mais triste
da igreja do que quando chega. Que alegre. Por quê? Porque não se ouve falar de missões, pastor. Ok. Temos outra mensagem também. Meu coração chora. Eu fico Temos triste, também eu outra fico mensagem da angustiado. irmã Kátia, que escreveu. Eu vi uma mensagem que ela escreveu aqui, já passei. Ok, vamos pegar outro. Assim, ela disse o seguinte: ela disse que aquilo não é igreja, mas é boteco de Boteco de aleluia, aleluia. infelizmente. Quer dizer, Eu a conheço igreja que não muitos botecos são de aleluia igrejas, Brasil né? afora, viu, pastor? É isso. Quer dizer, a igreja que não são igrejas. Vamos pegar mais É rapidamente verdade. outra mensagem que eu vi aqui, para o pastor continuar. Brasil, nação bendita. Ele escreveu o seguinte: a transformação será de dentro e o Brasil será avivado. E aí, então, demonstrará o amor para fora e será celeiro do mundo em missões. Essa é a palavra do amado ou amada Brasil, nação bendita. O que o pastor tem a dizer para ele com isso? Eu tenho tantas experiências no campo missionário para contar. Por isso que eu disse, um dia eu vou estar em Curitiba na sua congregação e nós vamos dividir isso. Mas eu tenho tantas experiências assim, pastor. O senhor me perguntou agora há pouco, agora atrás, e eu me recordei de uma. Eu fui pregar numa igreja na Bolívia, e a Bolívia, como todos sabem, é o país mais pobre da América do Sul. Digo isso como professor, né, como geógrafo, e porque estive lá. Conheço a Bolívia, conheço todas as 9 províncias da Bolívia. Sim. E eu fui numa igreja assim bonita e fui falar de missões, é claro, né? E o povo lá é um povo assim muito simples, pastor. É um povo que tem muita dificuldade. E quando terminou o culto, eu estava assim me sentindo assim o bambambam, né? O super-homem lá, o super-pregador. E eu imagino que aquilo atingiu o coração de Deus. E Deus falou assim, não, você não é esse super-homem que você está imaginando que você seja. De repente, Deus usou uma irmãzinha bem simples, dos seus 70 anos, com um traje assim mais simples ainda. E aquela irmã chegou assim para mim em espanhol, falando em espanhol, porque eu também falo espanhol, falo em 5 idiomas. E ela chegou em espanhol assim e falou, irmão, isso daqui é uma oferta, colocou assim no bolso do meu paletó, para você tomar uma Coca-Cola depois. Ela colocou aquela oferta aqui no meu bolso e outras pessoas vieram me cumprimentar, vieram conversar comigo, né? Eu não dei muita importância para aquilo. Aí, quando eu fui para casa onde eu estava hospedado, fui tirar aquela roupa, tomar um banho, né? Porque estava muito calor lá na Bolívia naquele dia, naquela noite. Eu lembrei da oferta daquela irmã. Enfiei a mão no bolso assim. Eu tirei, ela tinha me ofertado $20. Ok. Naquela época, $20 era o equivalente a hoje, vamos colocar aí a 150, R$ 200, talvez. Eu não sei como é que está o câmbio lá. Ok. Mas era muito dinheiro para uma pessoa tão simples daquilo. Então, o que eu aprendo com a obra missionária? Às vezes você acha que você indo fazer a obra missionária em outro lugar, você estará ensinando as pessoas. Pelo contrário, quando a gente se dispõe a fazer a obra missionária, pastor, você aprende. O processo é inverso. Você, ao invés de você ir lá para converter as pessoas, você acaba sendo convertido. Olha o mistério que tem nisso. Olha o mistério que tem na obra missionária. Então, isso é um dos fatores da obra missionária. Uma das coisas assim que eu sinto uma verdadeira paixão, um verdadeiro amor pela obra missionária por causa disso. Recentemente eu estava aqui na capital do Mato Grosso, em Cuiabá, e eu falava para uma pessoa, eu dizia o seguinte, olha, eu não sei qual o mistério que Deus me trouxe de Santa Catarina, um dos melhores estados do Brasil para se viver, e me trouxe de volta para o Mato Grosso. Eu sinto que Deus tem algo tremendo, algo muito grande para fazer aqui no Mato Grosso, porque Deus me fez cruzar 3 estados do Brasil para chegar aqui.
né? Então, aquele propósito, aquele projeto que Deus escreveu, que Deus escreve na nossa vida, como diz a palavra, pode passar o céu e a terra, mas a palavra dele não muda. Não muda. Então, eu quero falar hoje aqui com você que está nos assistindo aí na Europa, na África, na Ásia, aqui no Brasil, em qualquer lugar. Se Deus tem um projeto de missões na sua vida, ele vai cumprir, cedo ou tarde. Quando eu tinha 12 para 13 anos, eu levantei a mão. Eu lembro como se fosse hoje, pastor Bernardo. O pastor Jimmy Swaggart, lá na televisão, lá nos Estados Unidos, ele fez um apelo. Quem quer ser um missionário? Quem quer conhecer outros países fazendo obra missionária? Eu não tinha entendimento nenhum, eu era uma criança, 12, 13 anos de idade. Eu levantei a mão lá do lado de fora da janela da casa onde estava assistindo. Falei, Deus, eu quero ser missionário. Me leva para outras nações assim como o Senhor me levou. 4 anos depois, eu fiz a minha primeira obra missionária num país chamado Paraguai. Fui pregar no Paraguai. Okay. Entendeu? 4 anos depois, eu fui pregar minha primeira viagem internacional falando da obra missionária no Paraguai. E depois disso, eu não parei mais. Aí foram mais de 30 países, né? E Deus tem levado a gente. E agora, Deus tem usado uma outra forma de eu fazer missões. Que forma que é missionário? Através de livros. Livros. Os meus livros têm cruzado fronteiras, têm estado em lugares que eu nunca nem imaginei que eu fosse um dia, como é o caso da Austrália, lá do outro lado do mundo. Eu tenho livros lá. E tenho recebido e-mail, tenho recebido correspondência de pessoas. Por exemplo, no Japão, eu nunca estive no Japão, mas já recebi, meus livros estão no Japão, né? Pessoas que têm assistido, têm nos prestigiado, lendo nossos livros, lá no nosso trabalho. Né? Então, essa é a obra missionária, pastor. É por isso que eu estou aberto a convites para ir ministrar em qualquer lugar do Brasil, fora do Brasil, se for para falar de obra missionária. Pode me chamar, pode me convidar, depois o senhor deixa aí meu link, meu contato. Eu quero servir a Deus na obra missionária, em nome de Jesus. Quer dizer, o que nos move na obra missionária é a paixão para as almas, né? Quero ver as almas salvas, quero ver as pessoas... como o salmista Davi, como o salmista Davi diz lá no Salmos 34:8. Provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia. A partir do momento que você experimenta pela primeira vez a pôr o pé numa nação, num bairro, numa cidade, num estado, para fazer a obra missionária, você nunca mais consegue voltar atrás. Esses dias eu falava assim para uma pessoa aqui na cidade, falei, olha, eu vou escrever meu próximo livro, vai ser meu último livro. Ah, como assim? Você não vai escrever mais? Não, eu vou me aposentar como escritor. Aí essa pessoa olhou para mim assim e falou assim, mas vem cá, você já falou isso para Deus? Eu falei, tem esse detalhe, eu não conversei ainda com ele. Falou, você já imaginou? Eu fico imaginando, essa pessoa falou para mim assim, falou, Nelson, eu fico imaginando Deus olhando para você assim, com a mão assim, no queixo, dando um sorriso, falando, sabe de nada, inocente. Ele não tem ideia do que ele está falando, entendeu? Por quê? Porque é o Senhor que nos capacita. Amém. É Ele que nos dá a inspiração, é a palavra do Senhor, é o Evangelho, entendeu? Todos os dias, quando a gente levanta de madrugada para orar, Deus, fala comigo. Às vezes eu sinto, pastor, que a minha oração chega no teto e volta. Por quê? Um dia desse eu fiquei zangado assim com Deus, né? Falei, Deus, eu tenho orado tanto por isso, e parece que as minhas orações não são ouvidas, Deus. Isso era de madrugada, eram umas 3:30 da manhã. E aí eu chorei, assim, eu estava deitado assim na minha cama, eu chorei, eu derramei meu coração ali, reclamando, né, para Deus, por que Deus não atendia aquela minha oração? Por que Deus não me respondia? Não falava para mim nem que sim, nem que não, nem que talvez, nem espera, não. Deus se calou. Aí, passados uns 3 dias, Deus me deu a resposta daquela oração. Nelson, meu silêncio é uma resposta também. Aleluia. Meu silêncio pode ser um sim, pode ser um não, pode ser o talvez, pode ser aquilo que o seu coração almeja.
Espera, calma, tenha paciência, tenha perseverança. Na hora certa, no tempo meu, as coisas vão acontecer. Aleluia. Então, você que quer ser missionário, você jovem, rapaz, moça, que quer sair para a obra missionária, que quer visitar uma outra nação, se prepare. Eu me preparei para a obra missionária, pastor. Eu me formei, fiz faculdade, aprendi outros idiomas, eu sei lavar, passar, cozinhar, fazer barra de calça, costurar, eu faço tudo isso. Porque quando você vai para uma obra missionária, você não sabe o que te espera lá. Eu costumo dizer para as pessoas que me perguntam, quando você sai para a obra missionária, você não é o problema daquele lugar. Você é a solução do problema daquele lugar. Você está levando a solução para aquele lugar. Você é o profeta. Aleluia. Você é o sacerdote daquele lugar. Qual é a diferença do profeta e do sacerdote? A solução do sacerdote. Ouvir as pessoas e falar com Deus, interceder por aquelas pessoas. O profeta não. O profeta, ele ouve Deus e fala para o povo. Ele ouve Deus e fala, olha, assim diz o Senhor. Então, quando você sai para a obra missionária, você é o profeta e você é o sacerdote daquele lugar. Você vai levar a solução do problema. Que problema que tem lá? Um problema espiritual. Por isso que Deus está te levando para aquele lugar, para aquele bairro, para aquela cidade, para aquela nação. Por quê? Porque você vai ser a voz de Deus naquele lugar. Então, entenda isso. Quando Deus te chamar para a obra missionária, faça como Isaías, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Só que as pessoas nos dias atuais, pastor, eu não quero ir para a obra missionária porque eu não como isso, eu não gosto daquilo, eu não faço isso, eu não vou ali. Não. Se Deus te chamou para a obra missionária, entenda uma coisa. Primeiro, ele vai suprir todas as suas necessidades. Roupa, calçado, alimento, transporte. Eu cheguei uma vez numa cidade para fazer obra missionária, me hospedei numa casa, as pessoas não sabiam cozinhar. Falei, vocês não estão? Não, a gente não sabe, tá aí, mas vamos cozinhar. Cheguei num outro lugar, as pessoas não sabiam fazer um determinado tipo de comida. O alimento estava se perdendo lá, por quê? Porque eles não sabiam fazer. Então, irmão, o que nós temos que fazer? Aprenda. Aprenda a lavar a sua roupa, aprenda a costurar, passar, fazer barra de calça. Aprenda a falar o idioma da nação para onde você está indo. Aprenda a culinária, os costumes daquele povo que você vai visitar, daquela nação, daquele país. Aprenda principalmente o idioma. Estude, se prepare intelectualmente. Não chega lá, a Deus dará. Não. Você, não esqueça disso, você que quer sair para a obra missionária. Você é a solução do problema daquele lugar quando você vai fazer missões. Quer dizer, o missionário é a solução, mas ele não é o problema, porque ele tem Jesus que é a solução e ele leva esse Jesus que é a solução a essas pessoas que precisam dessa grande solução. Pastor, já estamos chegando praticamente ao fim da nossa live. Se o pastor pode concluir para nós o que nós devemos, as pessoas que estão nos ouvindo, porque o nosso grande objetivo dessa live é que a igreja entenda a urgência, que Cristo está vindo, a urgência das missões, que precisamos fazer as missões urgentemente. Mas, às vezes, nós pensamos, pastor, ir, exemplo, para os Estados Unidos e ir pregando, mas enquanto que na minha casa tem ainda uma obra missionária que eu posso fazer. No meu bairro, aqui, pastor, perto de mim, tem uma obra missionária que eu posso fazer, mas estou pensando ainda em ir longe. Sim, há pessoas que receberam essa graça de ir mais longe. Exemplo, eu há 25 anos atrás, Deus me disse que Ele me deu o mundo. E eu não entendia quando Deus me disse me deu o mundo. E depois, quando chegou o tempo, passou praticamente 10 anos depois,
Eu já viajava, mas depois de uns 10 anos, a velocidade das missões mudou. Foi mais rápido e foi alguma coisa mais para as missões internacionais. Então, mas há pessoas que estão dizendo, eu não sei falar a língua, não sei, não fiz a formação missionária, então eu não posso fazer missões? O que o pastor tem a dizer para isso? E o pastor pode nos levar na conclusão, porque depois vamos orar para todos que estão nessa live, porque Deus quer despertar, quer encher cada um de nós com a unção missionária. Sim, pastor? Amém. Pastor, em primeiro lugar, a responsabilidade de formar missionários e enviar missionários é da igreja, não é de uma agência missionária. É a igreja que tem essa responsabilidade. Nós vemos isso no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, a igreja enviando os seus missionários. Paulo, Barnabé, enfim. Né? Então, você quer ser um missionário? Você tem um chamado para a obra missionária? Você quer ganhar almas? Né? Então, comece sendo missionário no bairro onde você mora, na escola onde você estuda, na faculdade onde você estuda, na empresa onde você trabalha. Comece ali a sua obra missionária. E Deus vai acrescentando aos poucos, né? Vai te dando a oportunidade de você ir se preparando. Né? É importante você ir para uma obra missionária sabendo falar outro idioma? Sim, é importante. Precisamos aprender a falar um outro idioma, no caso, o espanhol, o inglês, que são praticamente idiomas universais, né? Precisamos aprender. Mas a nossa vocação missionária, ela começa dentro da nossa casa, depois do nosso bairro, depois do nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola. Ali começa a obra missionária. Olha só o que diz a palavra do Senhor no livro de Atos. Ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Então começa tudo por onde? Jerusalém. Onde é Jerusalém? Onde eu vivo, onde eu convivo, com as pessoas que eu convivo, né? Com a minha família, com meus amigos, com o meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade. Ali é a minha Jerusalém. A obra missionária começa aí. Não adianta você querer ser missionário, eu vou para a África, vou para a Índia, vou para... Não, sendo que você não começou, não ministrou ali onde, na tua Jerusalém. Não adianta você querer sair, pular Jerusalém e ir para a Judéia, Samaria e os confins da terra, sendo que a sua Jerusalém ficou para trás. Então, a ordem lá no livro de Atos é primeiro Jerusalém, depois Judéia, depois Samaria, depois os confins da terra. Se você já esteve ou já está nos confins da terra, glória a Deus. Se você já está na Judéia, glória a Deus. Se você está em Samaria, glória a Deus. Mas tudo começa em Jerusalém. Tudo começa ali, no seu bairro, no seu lugar, onde você está. E ali Deus vai te capacitando, vai te enchendo, vai te renovando, vai te ensinando. Você vai tendo experiências. Porque quando você sair para a Judéia, quando você sair para Samaria, para os confins da terra, você já vai sair experiente para a obra missionária, que é o desejo do coração de Deus. Esse é o desejo do coração de Deus. Então, você que está aí, eu quero ser um missionário, ótimo, maravilhoso, mas comece ganhando os seus amigos. Comece ganhando as pessoas no seu local de trabalho, onde você estuda. De repente, você vai sair daquele bairro, vai para um outro bairro. Comece implantando igrejas no bairro. Vou começar um grupo familiar aqui, uma célula. Vou começar uma congregação. Vou começar uma igreja nova nesse bairro. No ano seguinte, vá para outro bairro. No outro ano, vai para outro bairro. Estabeleça uma meta espiritual na sua vida. Agora eu vou para outra cidade. Vai para a Judéia. Agora eu vou para outro estado, vou para Samaria. Agora eu vou para os confins da terra, vai para outro país. Mas tudo começa na sua Jerusalém. A urgência da obra missionária começa em Jerusalém. Minha família, meus amigos, e depois, então, as outras pessoas. Aí Deus mesmo vai acrescentando.
próprio Senhor vai acrescentando as pessoas, né? Como diz no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 42. Respondi a sua pergunta, pastor? Sim, muito obrigado, pastor. Como o Rafael disse, né? O nosso primeiro ministério é a nossa família. Temos que ganhar os nossos para Jesus. Isso é muito importante que nós possamos entender isso. Pastor, eu tive uma experiência em 2003. Eu tinha um convite para os Estados Unidos. Convite numa conferência do T.D. Jackson, um homem de Deus, que Deus usa muito lá, faz muitas conferências. E aconteceu que eu não consegui viajar porque eu atrasei por causa de 5 minutos. 5 minutos de atraso me impediu fazer essa viagem. Eu fiquei chorando e disse, Senhor, por que você permitiu que eu não viajasse? Estados Unidos, um convite e uma conferência grande. Sabe o que Deus me disse? Você tem ainda coisa a fazer aqui em Angola, por isso eu deixei você ainda aqui. Sabe o que Deus fez? Deus permitiu que eu viajasse quase toda Angola. Só uma província que não consegui visitar. Viajei toda Angola e Deus me levou depois em outros países de África e só depois que Deus permitiu que eu saísse fora de África. Então, aquilo que o pastor está dizendo é certo, é isso mesmo, que nós precisamos entender que nós somos missionários. Somos missionários, primeiramente, na nossa casa. Não é em vão que você nasceu nessa família lá. Não é em vão que você casou esse marido. Não é em vão que você casou essa esposa. Não é em vão que você é pai do fulano, mãe da fulano. Não é em vão. Não é em vão que você é irmão, porque não é só para vocês ser chamados de irmãos. Não, tem uma missão. Vamos ver que não é em vão que Deus permitiu que o Abraão se casasse com a mulher que ele teve, a Sara. Não em vão. Deus tinha uma missão com ela. Mesma coisa com todas as pessoas que nós estamos a ver. Quando Deus disse a Abraão, sai, Deus não disse que, bom, como chamei só você, Abraão, então sai e deixa a sua esposa. Não, sair com a esposa, porque a esposa estava ligada à missão que Deus lhe deu. Então, é muito importante, amados, entender essa urgência. Deus te colocou na cidade onde você está, não é em vão. Você tem algo a fazer nessa cidade. Você tem uma missão de Deus, tem algo de Deus a fazer nessa cidade. Começa lá e depois Deus vai te levar mais longe. E muitas vezes, o que impede muitas pessoas, pastor, porque eles pensam, eu não tenho dinheiro para viajar, para fazer missões. Mas nós não vamos entender, como o pastor está dizendo, para fazer missões você não precisa de dinheiro, você precisa de ID, você precisa que Deus te fale e você vai. É isso que é mais importante, quando Deus te fala e você vai. Eu tenho uma experiência da missão que eu fiz num país que chama Congo Brazzaville. Amanhã vamos ter numa live aqui a pessoa que Deus usou para nos abençoar nessa viagem, com dinheiro que ninguém pensava, nós próprios não pensávamos que podíamos viajar com esse dinheiro. Vamos viajar, exemplo, amanhã, o dinheiro só conseguimos hoje, à noite, que nós conseguimos esse dinheiro e nós não sabíamos aonde chegar, Deus providenciou. Quer dizer, quando Deus dá a visão, dá a missão, ele dá também a provisão da missão. Isso é muito importante. Amados, muito obrigado pela presença de muitos. Vamos ler algumas mensagens, só depois o pastor vai orar. Eu sei que a unção missionária que está no pastor, esse desejo missionário, o nosso desejo que Deus transmite isso a cada um de nós que está nessa live. Vamos ver só algumas mensagens, 3 ou 4 mensagens, depois o pastor vai orar para cada um de nós que está aqui nessa live, para que algo de Deus aconteça na vida de cada um que está nessa live. Pego essa mensagem aqui. Da Diana, que disse, Jeremias disse que não sabia falar, mas Deus disse que chamou Jeremias desde o ventre materno.
Quer dizer, desde o ventre materno, Deus já escolheu. Quer dizer, em outro sentido, podemos dizer que o Jeremias era um projeto de Deus, né, pastor? O Jeremias era um projeto de Deus. Então, ele só devia aceitar. E temos também a mensagem de Isabel dos Santos que diz: eu mesmo prego próximo da minha casa, o lugar que fui mais longe foi a Bahia. Ela disse, ele é missionária, mas ele prega perto da casa dele. É isso, devemos pregar a palavra de Deus onde nós estamos. Temos a mensagem da... Sim, ele disse, da Rafael: fácil, porém pouco fazem quem vai na boca de fumo, na crocodila são poucos irmãos. Alguém que escreveu que é preciso coragem para ser missionário. Apenas cheguei atrasado. Ok. A irmã chegou atrasada. Graças a Deus, porque muitos ouviram a palavra de Deus, ouviram sobre as missões, e eu tenho a certeza que o Senhor despertou alguma coisa na vida de cada um. Vamos pegar a última mensagem do Rio Carlos, que disse: nosso maravilhoso Deus e o Senhor da nossa vontade, é Ele quem conduz a vida de seus filhos. Então, Deus conduz as nossas vidas, não vamos deixar que Ele nos dirija para que possamos ganhar almas, porque muitos estão a morrer sem Cristo, muitos estão neste mundo sem a salvação, e a salvação nós já temos em Cristo Jesus. E se Jesus vir, muitos vão ficar da nossa família. Pastor, última palavra, e pode orar para nós, transmite-nos essa graça que Deus que deu, porque a graça também é transmissível, né? Transmite-nos essa graça das missões para que cada um de nós possa viver esse amor, esse desejo a partir de hoje, ganhar almas para Cristo. Amém. Pastor, eu quero dizer ao senhor, quero agradecer pela oportunidade que eu tive de estar aqui contigo nessa live, me colocar à disposição do senhor e de todas as pessoas que queiram nos convidar para estar aí com vocês. Estamos aqui à disposição. Depois o senhor passa meu contato aí. E Amém. Quero dizer a você, moça, rapaz, que tem um chamado missionário na sua vida. Amém. Acredite, confie, persevere nesse chamado. Não desista de ser um missionário. Deus supre todas as suas necessidades. Eu passei por experiências terríveis, inclusive nos últimos tempos agora aqui. Mas Deus me levantou, me colocou em pé e não deixou faltar nada para mim. Não deixou faltar nada, roupa, calçado, alimento, supriu todas as minhas necessidades. Sabe por quê? Porque Deus ama a obra missionária. E Deus, quando Deus tem um projeto de vida na sua vida, na obra de missões, acredite, no tempo dele, ele vai te levantar como um grande missionário ou uma grande missionária na obra dele. Amém? Vamos orar. Amém. Eu gostaria de pedir que você fechasse seus olhos e orasse comigo aqui agora. Bendito Deus, eterno Pai, nós te damos graça, Deus, porque participamos desta live que está sendo transmitida para a Europa, para a África, para a Ásia, para todo o Brasil. Ó Deus, onde houver uma pessoa que tem um chamado missionário nesta noite, Pai, alcance com a sua bondade, misericórdia e graça. Confirme esse chamado, Deus. Desperte, levante missionários, ó Pai, porque a tua palavra diz, ó Deus, que a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Então, ó Deus, gera, Senhor, no nosso espírito amor pela obra missionária. Ó Deus, como profeta nesta nação. Ó Deus, como sacerdote nesta nação. Como missionário que o Senhor tem levantado nessa nação há mais de 30 anos. Eu abençoo agora, Senhor, todas essas pessoas que estão junto conosco nessa live, lá na Europa, lá na África, lá na Ásia, em todos os estados brasileiros, em todos os lugares onde estão nos assistindo agora, Pai. Em nome de Jesus, derrame da sua bondade, misericórdia e graça sobre cada vida. E todos digam amém, em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, meu pastor. À tua disposição. Muito obrigado. O dia que o senhor quiser me convidar de novo para fazer outra live, por favor, esteja à vontade, estou à tua disposição. Estou aqui para te servir. Sem problema, sem problema. Já sabemos que temos alguém que Deus levantou nesse país, nesse mundo, para nos despertar da obra missionária. E a igreja precisa, porque Cristo está voltando, nós precisamos ganhar alma para Cristo. No meu livro, no fim do livro, eu falo muito dessas coisas, porque como o livro estou falando sobre o valor de uma alma, eu mostro como é que Deus valoriza a alma e o que nos move para ir às missões é o valor que nós demos às almas. Menos importa onde estão. Mas esse valor que nós demos a essas almas faz que nós esquecemos. Eu deixo a minha família, deixo a minha casa. Quantas vezes eu deixo a minha casa? Quantas vezes eu deixei os meus filhos pequenos e indo nas missões? Mas não me arrependo de fazer isso porque vi Deus transformando, curando, libertando e ver pessoas vindo a Cristo. Isso me deixa alegre. Pastor, muito obrigado pela sua presença na live. Obrigado pela presença de todos os amados que estão conosco nessa live. Obrigado pelo seu like. Obrigado por compartilhar. Obrigado por você que é pela primeira vez. Seja bem-vindo no nosso canal. Muito obrigado. Amanhã voltaremos às 14 horas, hora do Brasil, para uma live abençoada. Dessa vez, o nosso convidado virá da Europa e eu tenho a certeza que amanhã seremos mais abençoados. Pastor, muito obrigado, missionário, pela sua presença. Obrigado pela bênção que nos transmitiu. Eu sei que brevemente seremos mais juntos e se acontecer que Cristo voltar agora, vamos estar lá para sempre com ele. Então, permaneçam abençoados em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. Pastor, vai guardar ainda no estúdio. Guarda ainda no estúdio enquanto que nós estamos a encerrar.